Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Hoje é quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Hoje é o dia 356 do ano. Já caminhamos 51 semanas e 97,5% do ano. O ano tá indo embora, hein? Caramba. A lua é minguante. E hoje é dia 22, quarta-feira, dia do aniversário da criação de Rondônia. Já estive em Porto Velho aí, muito legal. Parabéns, acertei, né? Capital de Rondônia, Porto Velho, é isso mesmo. Já tive aí. Foi um prazer, foi muito legal conhecer. E é isso. Bom dia a todos. Pessoal, hoje acabou que a minha manhã se descontrolou um pouco, né? Eu tinha planejado uma coisa e as coisas não aconteceram como eu esperava. E o que acontece? A gente se sente frustrado. Eu não consegui fazer a live no momento que eu tinha que ter feito. Por quê? Porque meu cachorro se soltou mais uma vez aqui, tá dando muito trabalho o cachorro. Correu aqui no condomínio e aí eu tive que... Enfim, atendi uma aluna aqui mais cedo. Me preparei para entrar ao vivo com vocês logo depois e não deu certo. Mas aí eu queria falar disso, porque isso acontece todos os dias. De alguma forma, alguma coisa não vai acontecer como planejado. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sempre volto para o meu princípio. Quando a gente tem princípios que a gente estabeleceu de forma muito clara, a gente sabe o que agir diante das adversidades. Por exemplo, um princípio muito importante que eu estabeleci, que você já conhece, é justamente o poder da meia hora. O que é o poder da meia hora? O poder da meia hora significa simplesmente o seguinte: cada meia hora do meu dia, ele pode ser usado de uma forma poderosa. Cada meia hora do meu dia importa. E eu não quero dizer que eu tenho que transformar cada meia hora do meu dia em uma meia hora produtiva, não. Às vezes eu preciso do poder da meia hora para descansar, para meditar, para ler, para ficar com as minhas filhas, enfim. Então o poder da meia hora significa o seguinte: eu sempre penso no meu dia não em fração de horas. Olha, é uma coisa tão simples, mas muito poderosa. E eu descobri isso através de um livro chamado The Power of a Half an Hour. Uma vez viajando para os Estados Unidos, eu estava fazendo uma conexão, o voo atrasou e eu tive que ficar muitas horas no aeroporto. E aí eu entrei numa lojinha lá de aeroporto para comprar um livrinho de bolsa, alguma coisa para passar o tempo. Na verdade foi atrás de uma palavra cruzada. E acabei encontrando esse livro, Poder da Meia Hora. E eu li o Poder da Meia Hora e fiquei fascinado com a simplicidade da ideia. The Power of a Half an Hour, o nome do livro em inglês. E eu fiquei fascinado, acho que ele certamente não tem em português, já procurei e sempre olho. E aí eu fiquei fascinado com a ideia de que a gente não deve pensar o nosso dia em fração de hora. E aí hoje, atendendo uma aluna, ela, não sei se ela vai estar aqui ao vivo comigo agora, a gente estava discutindo justamente isso. Ela falou: Lúcio, como é que você consegue fazer tantas coisas no seu dia? Nossa, parece que seu dia é tão produtivo. Talvez dê essa aparência justamente porque eu acredito muito no efeito composto. O efeito composto é o que torna o meu dia significativo quase sempre, na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu consigo realizar muitas coisas, mas na maioria das vezes eu não consigo realizar tudo que eu quis realizar. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Você provavelmente está lutando para manter, por exemplo, uma rotina, uma disciplina de estudo que faça sentido para você. E aí você estabeleceu que nessa rotina você vai estudar tantos dias por semana, tantas horas por dia. Mas acontece que na sua vida de adulto você tem as filas que você tem que pegar na sua vida. Eu sempre faço essa analogia com a vida, né? com as filas, né? Então você tem que decidir em qual fila você vai entrar, porque todas as filas são muito longas. E aí você vai passar muitas horas na fila, e aí você quer botar um pezinho em cada fila. Só que não é possível, você tem que pegar uma fila às vezes por vez.
E aí, no máximo, você pode pegar alguém para botar numa segunda fila e é isso, não tem muito o que fazer. Então você tem a vida, é assim, então você tem a fila dos concursos, você tem a fila do seu trabalho, você tem a fila da família, todas são filas muito longas. E aí o que acontece? Você quer pegar várias filas porque você está paralisado e não consegue tomar decisão de qual fila é aquela que mais faz sentido para você. Então, como você tem que tomar decisões e tomar decisão é muito difícil, você acaba tendo que fazer uma coisa que todo adulto deve fazer. Você divide, organiza o seu dia, a sua semana, para que você consiga ficar um pouquinho em cada fila e assim você não perca o lugar na fila. Então você entra numa fila e fala, olha aqui para mim que eu vou voltar para aquela fila ali e que ela andou um pouquinho. Aí você vai para aquela fila e fala, olha, eu vou voltar para aquela outra fila porque ela andou um pouquinho. Então você vai meio que equilibrando os pratos assim. E assim é a minha vida também. Mas eu acredito muito num princípio que eu estabeleci, que é justamente o princípio do poder da meia hora. O que significa isso? Cada meia hora do meu dia importa. Se eu não conseguir estudar as 3 horas que eu estabeleci que meu dia não vai morrer, meu dia não vai acabar sem eu ter estudado pelo menos meia hora. Aí você vai me perguntar, Lúcio, mas cara, estudar meia hora é nada. Não, estudar meia hora é melhor do que estudar nada. Então, é aquela ideia de que psicologicamente o seu dia não morreu sem estudar, o seu dia não acabou sem estudar. E aí, no outro dia, pode ser que você consiga estudar as 3 horas ou até mais, ou o tempo que você estabeleceu. Mas nunca deixe o dia sem que você ande um pouquinho naquela fila. E às vezes o que você precisa é tomar a decisão de andar o mínimo possível. Por isso que eu estabeleço o seguinte. Por exemplo, eu estabeleci que eu ia fazer a live hoje, não deu certo. Eu falei, então beleza, então eu vou fazer a live, não no tempo que eu imaginava, num tempo bem mais curto, que daqui a pouquinho eu já tenho que me preparar para trabalhar, mas eu vou fazer a live. Eu vou entrar e falar alguma coisa que seja significativa para os meus alunos, para os meus seguidores, mesmo que eu não consiga desenvolver uma ideia, contar histórias da forma que eu gosto. Isso é muito poderoso. Eu lembro que uma pessoa me falou que depois, e é uma pessoa que não tem nada a ver com concursos públicos, isso que é fantástico, assim. Às vezes a gente fala as coisas querendo tocar uma pessoa e a gente toca outra pessoa. E ele me falou, um amigo, um conhecido, falou, cara, às vezes eu vejo lá as suas lives e você falou uma coisa que faz muito sentido, isso começou a despertar em mim, de que eu precisava usar uma fração do meu tempo para uma coisa útil. Por exemplo, ele queria aprender inglês, só que ele não conseguia se matricular num curso de inglês e ele não conseguia se dedicar o tempo que ele achava necessário para aprender a língua. Ele falou, Lúcio, eu decidi que eu ia praticar o inglês 15 minutos por dia, que era o meu trajeto, de ir para o trabalho e 15 minutos para voltar, que seria o meu poder da meia hora com o inglês. Aprendi inglês? Não, mas me despertou para várias coisas. Não deixou a minha chama apagar. Não deixou a chapa esfriar. E agora eu sinto muito mais motivado, de repente, para me dedicar mais horas, quem sabe contratar um professor ou entrar num curso de inglês. Então, assim, se hoje é um dia complicado para você, que você não vai conseguir estudar, não deixe o dia morrer. Pega 5 questões, pega 5 páginas, pega qualquer coisa e faça aquilo por 25 minutos, 30 minutos. Não deixa o dia sem você trabalhar naquele seu projeto que é importante para você. Então, às vezes, e muitas vezes, na vida de adulto a gente não vai conseguir fazer o melhor. Mas se você não fizer o mínimo, aí eu acho que já é falta de, não vou dizer falta de caráter, mas falta de iniciativa, pelo menos. Tá? Então, assim, cara, não vou conseguir estudar as 3 horas que eu estabeleci, mas eu tenho certeza que 25 minutos você consegue. E 25 minutos é melhor do que nada. Fazer 5 questões, fazer 10 questões, ler 2 ou 3 páginas, fazer um esquema de 3 ou 4 linhas, é melhor do que não fazer nada. Então, não deixe a chapa esfriar. Não deixe um dia sem essa fila andar, nem que seja meio passo. Porque um dia, anotem isso, pessoal, um dia
vira uma semana vira um mês vira um ano vira a sua vida. Eu dou muito esse exemplo do jiu-jitsu, que eu fiquei uns dias sem ir no jiu-jitsu. Daí o professor me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou: pô, Lúcio, você está 2 meses sem vir na aula. Eu falei: não, professor, que isso? Esses dias eu fui para a aula. Não, cara, tá marcado aqui, tem 2 meses que você não vem para a aula. Então presta atenção, eu faltei um dia, aí naquele dia que eu faltei, eu acabei faltando na semana. Aquela semana rapidamente virou um mês. Rapidamente aquele mês virou 2 meses e eu não percebi. Entende? Porque eu não fiz o mínimo. Talvez se eu tivesse ido na academia, não dava para ir as 2 ou 3 vezes que eu preciso ir toda semana. Mas se eu fosse uma vez, é melhor do que nada. Eu não deixaria a chama, porque quando a chama se esfria, aí você tem que preparar toda a fogueira novamente para que ela se reacenda. Mas quando a brasa está ali queimando, é muito fácil você soprar e o fogo pegar. Não é isso? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, meus amigos, reajam com o foguinho aqui, deixe seu comentário e aí a gente vai seguindo. Cada dia, um dia a cada passo, tá? Então não deixe a chama esfriar, não deixe o dia morrer sem você ter trabalhado o mínimo para a sua meta. Às vezes o mínimo pode ser o suficiente para um dia você dar um sopro e esse fogo queimar de forma ardente, beleza? É isso aí, pessoal. Não é sonho, é meta. Siga com o seu dia. Força. Um abraço.